Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Peruso. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, e você? Tudo certinho. E olha, hoje, preste atenção, hein? Você que está pensando em fazer um transplante capilar, o programa hoje é dedicado a você, porque o nosso tema é o transplante capilar masculino, técnicas modernas e resultados. Então, se você quer mandar uma pergunta, tirar uma dúvida, manda aqui através do nosso WhatsApp, que é o 999 31 0008. E também você pode mandar através do nosso chat no canal do Jornal Comércio no YouTube, onde estamos ao vivo com imagem e som. Doutora, os transplantes capilares de hoje, eles são muito diferentes dos de antigamente, né? O quanto evoluiu a técnica, o resultado, né? Qual é o tamanho da transformação ao longo dos anos quando nós falamos desse procedimento? O transplante capilar evoluiu bastante, né? Evoluiu tanto tecnicamente quanto em resultados de tratamento. Então, hoje, a gente faz de uma forma muito mais delicada para trazer para o paciente mais naturalidade, né? Mais beleza no transplante capilar. A gente via muito nos primeiros transplantes aquela caracterização do transplante capilar, né? Quem via tinha certeza que o paciente tinha passado por uma cirurgia. Era notável, né? Era notável pela falta de naturalidade. E hoje, com o desenvolvimento das técnicas, dos equipamentos, né? A gente conseguiu chegar aí num resultado que hoje é sensacional para o paciente, né? Uma linha de implantação natural, onde quem enxerga não vê que esse paciente passou por um transplante. Você não nota, né? Antigamente você notava, era bem claro que o paciente, né, a pessoa tinha feito um transplante. O pessoal até brincava, né? A doutora chamava tinha um cabelo de boneca. Cabelo de boneca, né? O pessoal chamava, brincava com isso. Hoje em dia, se a pessoa não te fala que ela fez um transplante capilar, você não sabe. Hoje a busca, na verdade, não só, né, pelo resultado de transplante capilar, mas até em todos os procedimentos estéticos em geral. Hoje os pacientes, eles buscam essa naturalidade. Tudo segue para isso, né? Para você não mostrar que você fez. Para a pessoa te olhar, nossa, você tá mais bonito, mas a gente não sabe o porquê. Tem tem um amigo nosso, o Wagner, lá da academia, não sei se a doutora conhece, que é personal lá, que fez, né, há algum tempo aí o transplante capilar, e eu sempre brinco com ele, tá na hora de cortar já o cabelo. Mas realmente, se você não conhece ele antes do transplante, você não diz, né, que ele fez transplante capilar. Realmente as técnicas avançaram demais. E doutora, quais são as técnicas mais modernas existentes hoje, né, atualmente, quando falamos do transplante capilar, né? Tem alguns exemplos aqui, por exemplo, Follicular Unit Extraction, né? Quais são essas técnicas mais modernas? FUI, né? Hoje a gente fala na técnica FUI. Tem a FUT também. A FUT era uma técnica mais antiga, onde eram retirados faixas de cabelo da região doadora e feito esse transplante com essa faixa, né? Então era realmente feito um corte, uma incisão, né? E com o desenvolvimento principalmente dos equipamentos utilizados, hoje a gente faz a extração unifolicular. Então a gente tira folículo por folículo unitário para fazer a realocação ali do mesmo. O FUI e o FUT, né? Então essas eram as diferenças. E o uso de implanters. Os implanters, né? E microscopia para mais precisão. Hoje essa técnica é mais utilizada, doutora? Isso tudo veio para melhorar a qualidade de resultado, né? Hoje ainda não necessariamente utiliza-se todos esses equipamentos. Hoje no mercado existem diversos profissionais que fazem com diversas técnicas e diversos equipamentos, né? Os implanters, eles são nada mais são do que canetas desenvolvidas exatamente para isso, para a gente fazer a colocação dos folículos. Então a manipulação do folículo, o dano nesse pequeno folículo é muito menor quando a gente utiliza os implanters. Isso é um ponto para a gente ficar atento quando a gente procura profissionais para realizar o implanter, porque o implante, porque muitos utilizam ainda a técnica com pinça,
que são utilizados pinças convencionais, onde a gente tem uma maior manipulação desse folículo e uma, vamos falar assim, uma menor pega, né? Porque nem tudo que a gente implanta nasce cabelo. E aí, com a utilização dos implanters, a probabilidade desse fio vingar é muito maior. É muito maior. E o que se leva em consideração, doutora, para decidir por uma técnica ou a outra na hora do implante? Atualmente a gente usa só a técnica FUI. A técnica FUT já ficou obsoleta. Então a gente utiliza isso. Agora, o que vai ditar se o cirurgião vai utilizar equipamentos mais modernos ou não, pinças ou implanters, isso aí, como ele agrega muito no custo, vai ser uma opção tanto do cirurgião quanto do paciente que procura esse tipo de serviço. É uma decisão que tem que ser tomada entre o cirurgião e o paciente, porque envolve várias coisas, né, doutora? Desde a técnica até a questão econômica, que é importante também. Sim, na verdade é um ponto a ser levado em consideração, sim. Muitas vezes desconhecida pelo paciente, porque na verdade ele busca o transplante capilar, mas ele não conhece que existem diferenças desde a forma de extração, que é quando a gente extrai cada folículo, até a forma de implantação e a utilização ou não de microscópios durante o procedimento, que é para selecionar ainda mais os folículos viáveis e aí sim entregar uma qualidade lá no resultado daqui 6 meses a 1 ano. Então, muitas vezes o paciente desconhece e aí ele busca simplesmente uma questão de valores. E aí, sem saber que o que agrega valor realmente são todas essas pontas aí de tecnologias utilizadas. Legal, às vezes vale mais a pena você fazer um esforço, pagar um pouco mais, né? Mas o teu resultado também vai ser muito mais satisfatório lá na frente, né? 12h37. Doutora, a gente já falou sobre isso aqui em outros programas, né? Mas o transplante capilar é um procedimento que exige paciência, né, da equipe médica, porque é um tanto quanto demorado. Claro que depende de cada caso, mas geralmente é um procedimento mais demorado e a doutora até uma certa ocasião citou aqui a questão de quantas horas demora para você fazer um transplante capilar. Claro que vai depender da área, né, a ser transplantado o cabelo, mas na média, doutora, quanto tempo leva para fazer um transplante capilar? Esses procedimentos acabam levando bastante tempo, até pelo detalhamento que envolve, né? Como a gente retira folículo por folículo, então são procedimentos longos, que duram em média 10 horas, variando aí de 8 horas a 12 horas, realmente dependendo da extensão da calvície, extensão da área que a gente vai abordar. Mas lembrando sempre que é importante, além do tempo cirúrgico, é muito importante o paciente buscar profissionais que prezem pela segurança do paciente, porque não é porque é um procedimento minimamente invasivo, como a gente diz, que não existem riscos, até por conta do tempo associado. Então, buscar profissionais que operem em locais adequados, né? Clínicas que possuem suporte em alguma intercorrência. Isso é muito importante. Aqui na nossa região, na nossa cidade, eu realizo os procedimentos dentro do centro cirúrgico do hospital, que eu acho que traz mais segurança e mais conforto para o paciente, uma vez que o paciente comigo fica sob sedação, então ele fica dormindo todo o tempo, porque é muito desconfortável o paciente ficar 10 horas com uma sedação via oral, que é uma sedação muito superficial. E aí isso agrega para o paciente, mas requer mais cuidados, né? Então, sempre buscar um profissional que traga segurança em primeiro lugar. Isso é importantíssimo, né? Se fazer em um lugar que te traga segurança, o hospital sempre é o melhor local, né, doutora? Existem muitas clínicas, principalmente em Curitiba, que são desenvolvidas, são construídas para isso. E aí sim, eles têm uma previsão e toda a parte estrutural
que condiz com o procedimento cirúrgico, né? Mas aqui na nossa cidade, infelizmente, não vejo isso e por isso e mais um motivo para eu buscar realizar no hospital. Muito bom, 12h40. Doutora, para quais casos o transplante capilar, nesse caso dos homens, né, o nosso assunto de hoje, ele é indicado? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente estabelecer o diagnóstico do paciente. Então, os tratamentos cirúrgicos para o homem, na maioria das vezes, é para alopécia androgenética. Que nós já falamos aqui. Bastante, né? Que é a calvície. A calvície, principalmente hereditária, né? Isso, a calvície, ela vem, né, de forma genética e andrógena por conta dos hormônios. E aí a gente precisa estabelecer nesse diagnóstico, a gente traçar um plano de tratamento. E esse plano de tratamento, ele inclui tratamento clínico, né? O paciente, seja ele cirúrgico ou não, ele não vai conseguir fugir do tratamento clínico, que é o que realmente vai controlar a ação desse hormônio no folículo. Aí as indicações de transplante é uma questão muito estética, né? Então, muitas vezes a gente faz o tratamento clínico e o nosso resultado, ele é limitado, uma vez que provavelmente já houve morte desses folículos. Então, a gente não consegue mais recuperar. E aí, o transplante ele está indicado, né? Então, quando o tratamento clínico não consegue suprir essa necessidade estética do paciente, a gente indica o transplante, seja ele, né, do tamanho que for, mas sempre em mente que o tratamento clínico vai precisar ser mantido para a gente ter um resultado pós-transplante excelente. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Fabiano, que é muito interessante, até estava na minha lista aqui de perguntas, vamos antecipar. Doutora, fiz o transplante, né? A pergunta dele é se ele faz o transplante, depois passa lá o tempo que é necessário para o cabelo dele crescer, tá lá bonito, tudo. Ele pode voltar a ter queda de cabelo? Pode ter calvície de novo, mesmo depois do transplante? Isso é um excelente ponto, né? É o nosso ponto central de entendimento. O transplante, ele não é o tratamento da calvície. Então, não é porque a gente vai recorrer a um transplante que você vai se curar da calvície, né? Então, a calvície, ela tem que ser entendida como uma doença crônica, como se fosse uma pressão alta, uma diabetes, que a gente vai precisar tratar medicamentosa de forma contínua. Mas eu entendo a questão. Eu fiz esse transplante, né? E aí eu consegui cobrir aquela região que para mim incomodava. Como que isso vai se decorrer nos anos, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar do cabelo que ainda restou, porque o transplante, aquele folículo que a gente mudou de lugar, ele é um folículo que ele é saudável, ele não responde ao estímulo do hormônio. Então, o folículo da região posterior ali do cabelo, ele é um folículo saudável e esse sim não vai mais sofrer. Ele, na verdade, ele não sofre e vai continuar não sofrendo. O problema são aqueles nativos, vamos dizer assim, os nativos da região de cima, do topo da cabeça, que são os folículos sensíveis, continuarão com o processo da calvície. Então, a gente dando sequência no tratamento clínico, a gente consegue estacionar a progressão desses cabelos que ainda você possui. Juntamente com o transplantado, a gente vai ter um resultado clínico. Resumindo, eu vou fazer o transplante, mas eu ainda vou precisar tratar clinicamente, fazendo medicações via oral em casa. Legal, então o transplante, né, não é porque você vai fazer o transplante, exatamente, que você nunca mais vai precisar de acompanhamento, né, enfim, que você não vai ter mais a calvície. O transplante é a função estética. Exatamente. E depois o acompanhamento para daí, né, ter um resultado bastante expressivo. A gente conseguir manter o resultado. Eu tenho pegado muito no consultório pacientes pós-transplantes tardios. Então, pacientes com 5, 10 anos pós-transplante, já com uma qualidade muito ruim. E referindo que
na época, 1, 2 anos, tinha ficado muito bom. Porque uma coisa é, o transplante teve sucesso? Ele teve, porque ele ficou bom. Uhum. E aí ele vem perdendo a qualidade pela falta desse acompanhamento. Diferente de alguns procedimentos, por algum motivo, que não teve sucesso. Então, o transplante realizado não ficou bom. Uhum. É que nem algumas outras cirurgias, né? Por exemplo, se a cirurgia foi bem feita, foi, mas se você não fez uma boa recuperação, uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Se você não seguiu os passos do pós-cirúrgico, né? Você pode ter aí complicações, limitações, enfim. Bom, doutora, a doutora já falou aqui que no transplante capilar, ela vai lá e tira folículo por folículo e vai lá e transplanta na área em que não tem cabelo, né? E se a área, doutora, onde tem os folículos, da onde você vai lá tirar para colocar na área que não tem cabelo, ela não for muito vasta, não tem muito folículo, não tem de onde tirar muito, como é que faz daí, doutora? Então, sempre ocorre essa análise prévia, né? Então, a gente, além de avaliar a área receptora em extensão, em preservação de folículo, a gente tem que avaliar a área doadora, que é da onde a gente vai tirar. Não adianta o paciente ter uma área enorme para restaurar e não ter área para doar, né? E aí, mesmo assim, a gente faz essa análise, a gente tem um limite a ser tirado, então o folículo, eu digo que ele é ouro, porque ele tem um número ali limitado. Uhum. Então, não é eu vou tirar de qualquer jeito, não, porque eu preciso manter, porque eu não posso tirar indefinidamente, né? Então, aonde a gente vai retirar os folículos, ele não vai mais nascer. Então, a gente tem que tirar de uma forma uniforme para não deixar regiões, né? Digamos, com buraco no cabelo do paciente. Então, isso, tecnicamente, a gente precisa se atentar. Mas, muitas vezes, o paciente não tem uma área doadora boa. Então, além do tratamento clínico prévio, com a ideia de melhorar essa área doadora. Então, em vez do paciente fazer o transplante no momento, a gente trata uns 3 meses antes para que haja uma melhora dessa área doadora. E se mesmo assim não tiver, a gente recorre a outras regiões corporais, como barba e tórax. Ah, bacana. Dá para recorrer a outras regiões também para fazer esse implante, né? A extração. A extração e... interessante, hein? Aí já vem outra pergunta. É possível fazer transplante em outras áreas do corpo também, doutor? Ou é basicamente no couro cabeludo? Para levar no couro cabeludo, né? Para levar o folículo, porque é a única região que a gente tem calvície por conta da presença dos receptores, né? Mas a área doadora a gente pode retirar de barbas e retirar de peitoral. Sempre, é claro, né? Prezando, porque como é uma região com um tipo de fio diferente, a gente leva em áreas que não são tão expostas. Então, a gente não vai tirar um pelo da barba para colocar na região frontal do paciente. Que interessante, hein? Muito bom. O Antônio de Pituruna está perguntando aqui como é que é o pós-cirúrgico, né, de um transplante capilar, se o paciente tem que ter muitos cuidados. Eu vou emendar uma aqui para dormir, por exemplo, doutora, né? Incomoda? Como é que funciona o pós-cirúrgico de um transplante capilar? Olha, de modo geral, é muito, muito tranquilo. Com relação à dor, né? O paciente tem muito pouca dor. A gente passa medicamentos ali para o pós-operatório, mas muitas vezes não são utilizados. Realmente porque é uma cirurgia que não dói no pós-operatório. Ela tem esse incômodo de o paciente ter que dormir aí de barriga para cima com o travesseirinho que a gente entrega no ato da cirurgia, ali nos primeiros 3 dias. Então, também assim, para quem não dorme nessa posição é um pouco incomodativo, mas é uma coisa muito rápida, né? 3 dias ali de maiores cuidados. Então, esses primeiros 3 dias é o que eu peço maior cuidado, vai ficar em casa, mais em repouso. A partir daí, são cuidados locais. Então, nos próximos 15 dias, vai ter toda uma técnica de lavagem e assim a gente vai progredindo. Produtos específicos também? Produtos específicos, forma específica de lavar. E aí, alguns cuidados, né? Afinal de contas, é um procedimento cirúrgico. Mas, digamos assim, passou os 15 primeiros dias, o paciente praticamente esquece que fez.
Legal, doutora, nos transplantes que você faz, sempre tem aquele feedback, né, do paciente que volta na primeira consulta pós-cirúrgica ou um tempo depois, quando a situação já está melhor, né, dali 6, 8, 10 meses, enfim. Qual é o nível de satisfação dos pacientes quando você recebe os feedbacks no pós-transplante? Então, esse paciente ele tem que ser muito bem orientado, né? Por quê? Porque o tratamento capilar, seja ele clínico ou cirúrgico nesse caso, são demorados quanto a resultado. Uhum. Então, o paciente ele sai do transplante, então ali nos primeiros dias, ele sai com aquele fio que a gente transplantou. Então, ele sai com a região coberta. Então, ele sai como se ele tivesse cabelo, né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, ali no primeiro, no segundo mês, vai haver a queda desses primeiros fios. Aí ele se apavora. Aí o paciente volta meio desanimado, mesmo ciente que é um processo, Que né? faz parte do processo. Faz parte do processo, mas ele volta, né? Ele queria que ficasse já desde ali do começo. Mas aí, lógico que a relação médico-paciente precisa ser muito boa, né? De explicar que para ter calma e paciência, isso aí ao longo do 4º ao 6º mês, o paciente já tem um bom resultado, já com uma cobertura, vamos dizer aí de uns 50%, 60% da área transplantada, e o resultado final para a gente fazer essa avaliação de como que ficou realmente ali em torno de 12 meses. 12 meses é o tempo necessário para você ter o resultado final, digamos assim, Sim, porque né? esse folículo transplantado, os primeiros fios ainda vão ser fios mais finos, né? Ele ainda está passando por um processo ali no começo, de hibernação, digamos assim, ele fica ali mais devagar com o processo. E aí, ao longo desses 12 meses, é que ele volta a produzir um fio robusto, como já produzia anteriormente. Ô, doutor, uma curiosidade agora, né? Como é que o folículo ele é retirado, né? O que se usa, né? Qual é a técnica utilizada para fixar ele no couro cabeludo? Eu fiquei de trazer, né? Ficou de trazer o folículo. Me cobra. Tá bom, na próxima eu vou cobrar. Visualmente, a gente consegue entender como que é esse órgão tão pequeno produtor do fio, né? Que é o folículo. Mas a gente não usa nada para fixar. Então, a gente faz as pré-incisões, né? Pré-incisões são pequenos cortinhos onde a gente vai colocar o folículo ali dentro. Como se fosse abrir o buraquinho na terra, né? Sim. E aí, a gente traz o folículo lá que a gente retirou da área saudável e coloca dentro desse buraquinho. E aí é que vem, que a gente comentou no começo, o uso de material adequado. Por quê? Quando é utilizada uma pinça cirúrgica, né, comum, a gente tem que pinçar o bulbo folicular, que é ali onde está, né, a parte nobre do folículo. E aí a gente pega nele e coloca ali dentro. E coloca, né, introduzindo mesmo naquele buraquinho que a gente fez. E aí a diferença quando a gente usa canetas específicas para isso, que são os implanters, que a gente não manipula essa região nobre. Então, quanto menos manipulação, menos trauma e mais esse folículo fica viável para a produção de novos fios. Mas então, assim, não há ponto, não há nada para fixar. Por isso que aqueles primeiros dias pós-transplante é muito necessário que o paciente cuide para não bater numa saída do carro, não bater na porta, porque assim, aonde houver trauma e contato ali, né, esfregando, pode deslocar sim os folículos. Muito bom. Ó, tem um ouvinte aqui perguntando se existe, doutora, transplante. Tem gente que não tem sobrancelha, né? Existe algum procedimento que pode preencher, doutora, a sobrancelha? Olha, só porque ele perguntou, eu vou trazer um spoiler, hein? Ó, boa. Vamos lá. Agora, em março, nós vamos estar inaugurando os transplantes de sobrancelha também. Em primeira mão, Em então. primeira mão, não contei para ninguém, Peruso. Olha, que legal. Não, hoje já pode falar, então, na rede social. Transplante de sobrancelha. De sobrancelha, porque as mulheres sofrem bastante também com isso, né? É verdade. Então, muitas são reféns aí de micropigmentações e técnicas para disfarçar tanto falhas
quanto diminuição de pelo mesmo. Que legal. E aí a gente, né, lembra que o quão importante é o olhar para as emoções mesmo transmitidas aí do ser humano, né? Então, e aí a gente vem com mais essa novidade aí para Cidades Gêmeas. Muito bom, show de bola, parabéns pela inovação. A partir de março, então, a doutora também vai fazer transplante de sobrancelha? Transplante é o nome de sobrancelha mesmo? é o nome. A técnica é muito parecida. A gente vai lá retirar folículos da região doadora e trazer para a sobrancelha, com algumas diferenças, inclusive com um fio longo. Então, o paciente ele já sai da cirurgia com como vai ficar. Que legal. Muito bom. Vamos fazer um programa aqui, então, em março, né? Depois que a doutora inaugurar essa novidade aí, sobre esse transplante de sobrancelha, que também é um assunto muito instigante e interessante. O Edson está fazendo uma pergunta aqui importante, doutora, na nossa live. Tem limite de idade para um transplante ter um bom resultado, para ele ser bem sucedido, doutora? Pura e simplesmente idade, não. O que a gente precisa avaliar é grau de calvície, tempo de desenvolvimento dos sintomas e condição folicular. Uma vez a gente abordando isso, nós vamos para a parte cirúrgica. Então, esse paciente, só a idade não implementa risco, né? Mas aí o paciente apto à cirurgia, a gente vai passar por avaliação cardiológica, avaliação geral, para ver se esse paciente tem condições de ser submetido à cirurgia. Mas quanto à qualidade de resultado, não. Existem outros pontos a ser levado em consideração, não a idade. A idade não é um fator limitante. E quais são os pontos que devem ser levados em consideração para a qualidade do transplante ser mais eficaz, doutora? O grau de calvície, então isso é muito importante, né? Quanto maior o grau de calvície, digamos, menor o resultado final. Por conta do tamanho da área ser abordada, né? Então, o tempo que esse paciente vem sofrendo de calvície e as condições de tratamento clínico, né? Então, tratamento clínico otimizado é muito diferente você pegar e fazer um transplante num paciente que nunca tratou do que um paciente que já vem otimizado nesse sentido. E outros fatores como técnica cirúrgica, utilização de tecnologias, cuidado pós-operatório. Então, assim, e acompanhamento pós-operatório, né? Eu prezo muito para os meus pacientes que sigam o tratamento, inclusive no consultório. Então, todos os meses, os meus pacientes vão ao meu consultório e eu faço uma adubagem ali dos folículos, né? Então, fazemos tratamentos no couro cabeludo mensalmente após. Legal. O Luizão está perguntando aqui se depois que ele faz um implante, né, um transplante, um implante, enfim, os cabelos que vierem a nascer, né, eles vão nascer na mesma cor daqueles que sobraram, digamos, ali nas laterais. Como é que funciona essa questão da coloração do cabelo transplantado, doutora? A coloração, ela vai manter a mesma coloração do fio que eu trouxe. Então, se um folículo que eu peguei lá na região saudável for branco, esse fio que vai nascer ali onde eu coloquei na nova região vai ser branco. Então, ele vai manter. Porque, na verdade, a coloração, o que dá a coloração é a presença ali da melanina, né? Então, se o cabelo já é branco, vai ser branco. Olha, a Tere aqui, a nossa ouvinte, está fazendo um relato. Ela disse que fez um transplante de sobrancelha, mas ela disse que não ficou legal. A médica disse que quer que ela volte lá para refazer, mas ela disse que está pensando que ela diz assim, se na primeira vez, né, ela não ficou legal, o transplante que ela fez, essa médica, será que agora, né, vai ficar bom? Ela disse que fez em Florianópolis. E eu falei, vai fazer com a doutora Sandra uma consulta. Então ela pediu aqui o WhatsApp da doutora, daqui a pouco a gente passa, né, antes da despedida aqui. 12h58, vamos acelerar porque o nosso tempo está acabando. Tem mais uma pergunta aqui na live, se a área doadora não for muito densa, o folículo retirado não vai fazer falta? Então, olha, isso é interessante. É o que a gente estava comentando. Então, quando a gente avalia o paciente para um possível transplante, além da área receptora, a gente vai avaliar a área doadora. Boa. E aí a gente já vai ter uma noção de quanto que a gente vai poder retirar. Porque realmente, se a área não for muito densa, a gente tem que tirar menos, porque não adianta a gente deixar lindo a parte de cima e esburacado aonde a gente tirou. Então, assim, é uma construção, né? É uma arte. O transplante capilar é uma arte
que tem vários pontos para a gente avaliar. Cada paciente é individual, cada paciente tem uma indicação precisa, o que serve para um não serve para outro. Então, cada caso vai ser avaliado de forma individual. Muito bom. Já tem perguntas sobre o transplante de sobrancelha. Olá, né? Olha aí, vai ser boa um tarde. sucesso, hein, Peruso? Qual é o protocolo para implantar sobrancelhas para quem tem a micropigmentação? Irá remover com laser? Não precisa, mas é interessante. Então, assim, a pergunta, eu preciso tirar a sobrancelha da micropigmentação para fazer? Não, não precisa, dá para fazer por cima. Mas para um resultado mais delicado, um resultado mais, digamos, apurado, o ideal seria que a gente fizesse primeiro o protocolo para remoção da micropigmentação, que é praticamente uma tatuagem, né? Tem algumas mudanças ali de aonde essa tinta é colocada, mas enfim, é interessante que o faça. Mas muitas vezes o paciente não quer passar pelo processo de retirada. E aí a gente faz, sim. Muito bom, já veio dúvidas aí das mulheres, né, em relação a essa novidade que vai acontecer aqui na cidade em março. Para a gente encerrar, doutora, muita gente pensa que o transplante capilar, né, é coisa de pessoas mais de terceira idade, né, de uma idade mais avançada. Tem muito jovem que também faz hoje em dia? Tem bastante. Eu acho que essa visão está um pouco deturpada, Sim. né? Porque, assim, a gente precisa lembrar que o transplante vem para uma necessidade estética. E se o paciente, independente da idade, eu tenho pacientes entre 20 e 30 anos com calvícies grau 3, 4, que é uma calvície avançada para a idade. Então, se esses pacientes, né, além do tratamento clínico, estão insatisfeitos com a parte estética, está muito mais que indicado a gente realizar o transplante para ele ter uma vida útil, muito mais satisfatória com ele mesmo, com a autoestima preservada, enfim. Eu acho que o cabelo para o homem traz uma ideia de empoderamento, de autoestima elevada. Eu acho muito importante isso. A gente tem que tirar aquele mito que o homem não é vaidoso. Isso não é uma questão de vaidade, né? É uma questão de posicionamento. Então, muita coisa está por trás aí do cabelo. Muito bom, 1h02. Muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigada a você. Por trazer a informação em primeira mão aqui para nós. É isso aí, não ia contar, mas já que o ouvinte nos trouxe essa pergunta. Então tá bom, legal demais, obrigado. Por favor, o endereço do consultório, o número para contato e também as redes sociais, doutora. Isso, então me siga ali pelas redes sociais, doutora Sandra Matiola. Contato 98881-9292. 98881-9292. Nós atendemos ali na Rua Matos Costa, número 33, no prédio ICC, no 4º andar. Ali em frente à farmácia Santa Terezinha. Exatamente. Isso aí. Valeu, doutora. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigada.